Fala galera, eu sou o Beto Banheira e sejam muito bem-vindos a mais um podcast Metaverso. Pessoal, é o seguinte, semana passada a gente recebeu aqui o Zé Roberto Castro. Ele foi executivo de exportação de muitas empresas mundo afora e rodou o mundo vendendo os produtos brasileiros. Semana passada ele esteve aqui, ele contou pra gente um pouco sobre as histórias, sobre os perrengues, sobre as situações cômicas que ele já passou viajando esse país, mais de 100 países, inúmeras viagens. Eu resolvi chamar ele aqui de novo. Eu gostei bastante, um dos melhores que a gente já fez. Vocês gostaram bastante e ele está aqui de novo. Seja bem-vindo mais uma vez, Zé. Obrigado, Beto. É uma honra estar aqui de novo no seu programa. Muito obrigado. Fico contente de saber que as minhas histórias muitas pessoas escutaram. Sim. Me pararam também no shopping para perguntar algumas coisas. Então, eu estou muito contente de estar aqui com vocês novamente. Cara, que legal. Vamos começar com mais história. Teve uma história que você foi chamado para participar do Ramadã. Eu tinha um cliente nessa região onde geralmente eles fazem negócio, nessa temporada eles fazem negócio à noite, depois das 10, depois das 11. Quando um cliente me liga no hotel falando, Zé Roberto, eu estou passando para te pegar no hotel, eu queria que você viesse jantar com a gente em casa, né? Então eu estava junto com um amigo que eu estava treinando, né? Um trader que eu estava treinando na profissão, e falei, vamos lá, né? Sim. E eu não bebo nada, né? Em nenhuma viagem, Nada alcoólico. Nada alcoólico, eu não gosto de beber, e mesmo que eu bebesse, eu não ia tomar em dia de trabalho. Que tá mais concentrado. Mais concentrado, mais focado, né? Eu nunca me esqueço, eu chego na casa do meu cliente à noite, umas 11 da noite, a casa inteira iluminada, com lâmpadas, sabe? É uma coisa de cinema, né? E ele chega e ele me dá um copo de uísque. Mas devia ser um uísque duplo, porque o copo estava cheio, né? E nós sentamos na sala dele, ele falou, Zé Roberto, tá aqui um copo para você. E eu cheguei e falei, fulano de tal, muito obrigado, eu não vou beber. E eu percebi que quando eu falei isso... Ele se ofendeu. Ele se ofendeu, ou talvez a negociação não ia rolar da mesma forma que, né? Então eu percebi que eu estava fora do costume deles, né? Então eu falei, não me dá o copo aqui. E Deus é muito bom, porque nesse momento deu um apagão na casa, né? A casa ficou um breu a casa, né? Foi quando eu passei o copo pro meu amigo e falei, viu, bebe. Ele bebeu tudo, passou o copo para mim, deu 30 segundos, a luz voltou, o cliente falou, ô Zé Roberto, você já tomou, vou me mandar encher o copo de novo. E aí foi quando eu brinquei com ele, falei, não, porque agora se eu tomar o segundo copo eu vou dar muito desconto pro senhor, né? E aí eu levei por esse jeito, mas foi um sufoco. Isso foi em qual país? Isso foi na Arábia Saudita. Na Arábia Saudita. Riad? A Arábia Saudita é um lugar, hoje principalmente mais, você não pode beber ou você não deve beber. Em algumas situações, na época que eu fui, você poderia fazer isso, né? Sim. Na época era, por exemplo, um casamento, você podia beber. Numa festa entre amigos você não podia fazer. Então era uma coisa muito, muito engraçada. E foi nesse momento que eu entrei nesse país, né? Sim. E para quem não sabe, o Ramadã é um período da religião muçulmana onde eles se retiram para fazer jejum, orações. Sim. Muito forte. É um período que eles levam muito a sério, um negócio muito espiritual, né? Muito. Você já foi na maioria dos países do Oriente Médio ali? Sim. Cara, como que você faz para se adaptar com a cultura de lá? É muito diferente? Tanto a cultura como, por exemplo, às vezes fuso horário, né? Então nesses lugares que eu falei no programa na semana passada, né? A gente tem que estudar muito bem onde a gente está indo, os costumes, os usos e costumes, não se dirigir às vezes às esposas, né? Porque em muitos lugares eles podem ter N esposas, né? Então você acaba, pra gente que está acostumado a cumprimentar todo mundo, né? Você acaba se sentindo mal educado, porque eu cumprimento você, a sua esposa eu pulo, faz de conta que ela nem faz parte dessa reunião. Sim. E você trata como se fosse uma pessoa mais mas mesmo assim sem valor nenhum. Sim. Né? Então, e nesses países a gente estudava muito para não cometer nenhuma gafe. Claro. Né? O pessoal respeita, assim, o pessoal que vem do mundo mais ocidental? Respeito porque eles estão muito ligados a negócios, a dinheiro, né? Então, em alguns lugares dessa região, se eu não peço um desconto para você, aí é uma ofensa. Né? Então, você me oferece esse copo. Esse copo custa 5 euros, vamos dizer assim, na moeda deles lá. Sim. Se eu chego e falo, eu compro, mas pago 5, é uma ofensa.
Aí você começa, não, eu pago 3, aí você começa a barganhar e começa a discussão Eles têm do isso? negócio. Mas muito. Qualquer produtinho eles já querem fazer uma negociação. Muito. E faz parte bater na mesa. Eu nunca me esqueço, eu era aqui gerente geral de uma multinacional em Campinas, quando uma pessoa de lá veio fazer uma reunião com a gente. Uhum. E nesse meio, nessa reunião, a gente negociando e negocia daqui, ele dá um tapa na mesa e todo mundo que está em volta assusta. Fala, meu Deus do céu, o Zé Roberto vai apanhar ou vai bater, né? Uhum. Mas era uma coisa normal. A hora que ele acabou de falar, eu cheguei, comecei a falar, bati na mesa e tal, e saí como amigos, fizemos negócio, bons Sim. amigos, e acabou o negócio, né? Faz parte da Pessoal, cultura. é bom para fazer negócio lá no Oriente Médio? É difícil. Você tem que estar muito bem preparado, com um produto afiado, porque é o mundo inteiro competindo, né? O mundo inteiro entregando o seu melhor, né? E é o que eu falo, já está no sangue deles fazer um negócio. Eles querem comprar muito bem e você quer vender melhor ainda, né? Então fica aquele jogo, sabe, de fazer um negócio. Mas quando você faz um negócio, todo mundo fica contente. Sim, eles vêm com bons olhos, são brasileiro que está negociando com eles? Sim, o brasileiro é muito bem visto. Você nunca teve problema com isso? Não, é muito bem visto nessa região. É um povo que eles acham que é um povo do bem, né? Então a gente não tem guerra aqui, não tem nada. Então briga com ninguém, né? Não briga com ninguém, está sempre quietinho. Sim. Então eles veem isso com muito valor. E a gente tem um produto muito de qualidade aqui. Não interessa o segmento. O nosso produto é um produto muito bem visto lá fora. Sim. Sendo brasileiro, quais que foram os países que você viu que o pessoal mais te olhou com um olhar preconceituoso? Preconceituoso? Eu diria para você que uma parte da África, por exemplo, tem país na África que você não podia nem tirar foto. Uma vez, eu nunca me esqueço, eu desci do carro para tirar uma foto, eu fui quase apedrejado lá, né? Eu me lembro que eu ia bater uma foto e quando eu fui bater uma foto, começou um grupo inteiro vir correndo em cima de mim, me xingar. O motorista falou, entra no carro. Eu não sabia o que era, eu entrei, ele falou, viu, aqui é proibido tirar foto, porque eles acham que você está tirando a alma deles. Né? E isso ninguém me ensinou, não tinha visto em nenhum lugar, né? Foi uma gafe, no bom sentido, que eu cometi, né? E hoje eu já não cometeria de novo. Creio que nessas viagens também você já deve ter pego alguns invernos rigorosos, né? Teve algum assim que você espantou? De tão alto que era? Eu fui congelado vivo na Rússia, né? O que eu falo? Eu viajei o mundo inteiro, né? Foram 5 continentes, mais de 100 países, né? Então eu vivi muito com calor, frio. E na Rússia, a gente estava andando na rua em Moscou, quando eu literalmente sentei na calçada para chorar de dor, né? O frio estava me acabando comigo, né? Então eu sentei, até meus ossos doíam, né? Depois eu fiquei sabendo que a temperatura estava menos 42 e com vento, né? Então você atingir uma temperatura negativa sem vento é uma coisa, com vento dói demais. Corta a pele, você tem que andar nas ruas toda hora piscando o olho, porque senão congela, né? É uma coisa que a gente não está acostumado, não faz parte do nosso habitat, né? Então, nesse dia, eu nunca me esqueço que eu saí desse frio, entrei numa loja e falei para a mulher, me dá um chocolate quente, lembra? Porque eu não bebo, né? Me dá um chocolate fervendo. Não, se eles bebem muito uísque, né? Pra Demais. Sim. Aí a mulher me deu um copo assim, eu peguei o copo, quase que eu falei para ela, mas eu queria um chocolate quente, fervendo. Ia virar, Beto. E aí eu pensei, falei, eu acho que eu tô congelado. Sim. E deve estar muito quente. Dito e feito, estava fervendo o chocolate. Né? Então eu tinha amigos na Rússia que nessa época colocavam um copo fora do quarto, em questão de 2 minutos estava congelado. Caraca! É. Como que o teu corpo reage a esse inverno? Muito mal. Eu falo, é uma coisa que o organismo não está acostumado, né? A gente solta muito calor pela cabeça, debaixo do braço. Então, e nesse frio, o organismo entende que ele tem que estar preparado porque você vai morrer. Sim. Né? Então o batimento começa a ficar muito forte para gerar mais sangue, para tentar aquecer o corpo, os seus olhos você começa a deixar de enxergar, porque, vamos dizer, aquele líquido que faz a lubrificação deixa de não existir, mas você não tem isso por causa da produção, a boca fica seca, os seus lábios começam a cortar, é uma coisa que a gente não está acostumado. Eu fico imaginando, você passou esse perrengue todo, você já devia estar cheio de
casaco, de roupa, devia estar com, acho que creio eu, mais de uma calça. Isso Passou não, por tudo isso. e vai embora, porque o ambiente ele não quer saber se está com 2, 3, sabe? O frio passa tudo por dentro disso. Explicado que os russos já venceram o exército do Napoleão, o exército do Hitler na Segunda Guerra Mundial. Eles Inverno russo. Eles tinham um favor, eles tinham o clima a favor deles, né? Que eles estão acostumados com isso e os oponentes não, né? A humanidade deve muito ao inverno russo, né? Mas vamos para um breve intervalo antes da gente continuar aqui com nossas histórias. Quero dar aquele recadinho que vocês já estão acostumados, que é anunciar a sua marca, seu produto, sua empresa aqui no nosso podcast. Entre em contato com a nossa equipe, nosso número está sempre aqui na tela. E convido todos vocês a seguirem o Instagram do nosso programa, @Programa Metaverso, que eu estou sempre fazendo uns cortes, estou botando o melhor conteúdo possível de tudo que acontece aqui que vocês veem na televisão. Mas é isso, vamos para um breve intervalo, voltamos já com as histórias de Zé Roberto Castro. Hospital Veterinário Dog Saúde, ambiente acolhedor, onde seu animalzinho se sente em casa. Na recepção, é possível fazer novos amigos. Além do espaço para o atendimento dos cães, conta ainda com o espaço dedicado para o atendimento dos gatinhos, o Cat Saúde. Atendimento com muito carinho, com veterinários de plantão 24 horas por dia. E ainda, uma equipe de especialistas. Com uma estrutura completa e modernos equipamentos para exames, o seu animalzinho é diagnosticado no local e muito rapidamente. E ainda, conta com estacionamento coberto para o conforto e praticidade dos nossos clientes. Hospital Veterinário Dog Saúde, um lugar pensado para você e seu pet. Aqui, o seu animal faz parte da nossa família. Rua Rangel Pestana, 1178, Centro. Pessoal, voltamos aqui com o nosso podcast. Para quem está chegando agora, a gente está tendo a honra de receber o Zé Roberto Castro. O Zé Roberto foi executivo de muitas empresas internacionais e viajou o mundo vendendo os produtos brasileiros. Ele está contando para a gente, desde semana passada, as histórias das viagens dele, os países que mais surpreendeu, cada perrengue, cada história, cada situação engraçada que a gente até duvida, né? De tão boas que são. Verdade. Teve uma vez, inclusive, que você estava me contando que o cônsul americano te chamou porque você viajava muito para os Estados Unidos. Então, Beto, fui chamado pelo cônsul americano para ir para uma reunião em São Paulo. E eu nunca aconteceu, porque toda vez que eu trocava de passaporte, como eu já tenho 15 passaportes, né, trocava o visto, era automático, né? Claro. E esse dia a empresa falou assim, Roberto, o cônsul está querendo uma reunião com você em São Paulo, quer uma entrevista com você. Sim. Tá bom, vou eu para São Paulo, uma entrevista com o cônsul, nunca me esqueço, eu chego, tinha uma janelinha, né? Eu estava na fila, abre uma cortininha, ele olha para você, faz assim, e tinha um microfone no meio do vidro e um telefone, né? Uhum. E ele chega e pede para eu atender o telefone. Nisso, eu atendo o telefone, ele foi extremamente educado, ele chegou e falou, senhor Castro, eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Eu brinquei com ele e falei, o senhor pode fazer quantas perguntas o senhor quiser. Claro, né? claro. Ele chega para mim e fala, por que mais de 200 vezes? Aí eu cheguei e falei, eu entendo o que o senhor está perguntando, mas na época eu era gerente de exportação, eu falei, eu viajo toda hora, a minha base é Estados Unidos, então dos Estados Unidos eu faço América Central, América Caribe, então de lá eu saio. Mais de 200 vezes para os Estados Unidos. Mais de 200 vezes, né, entrada e saída, quando eu fui expatriado também, a minha casa era lá, tinha que sair, eu falei, eu trabalho com comércio exterior. Então, por isso que eu entro e saio. Ele fez assim, não, está respondido. Muito obrigado, o seu visto, o seu passaporte está na sua casa em 14 dias.
mas você fica apreensivo. Você fala, pô, eu fui chamado no Você achou consulado. que seria alguma coisa O ruim? que será que eu fiz errado? Será que é alguma negociação? Daí você começa a pensar um monte de coisa, né? Mas era uma coisa extremamente simples, né? Por eu fazer parte da American Airlines, dos 100 passageiros que mais viajaram, talvez isso deve ter chamado a atenção dele. Você achou que teria algum problema ali para você resolver? O que você achou ali na hora que você foi chamado? A primeira coisa que eu pensei foi, e eu trabalhava numa multinacional. Eu era gerente geral de uma multinacional, onde eu estava sitiado, a minha base era a Flórida, né, que a gente tinha um escritório lá. Nem estava contando, né, nos últimos Eu falei, será que é algum imposto que eu deixei de pagar? Será que é alguma multa? Não, você começa a pensar tudo, né? Você nunca vai pensar que são as vezes que você entrou ou saiu dos Estados Unidos, né? Sim. Mas é que eu falei, eles foram tão educados, é um país que eu gosto tanto que não teve problema nenhum. Pô, cara. Então, mais de 200 vezes para os Estados Unidos. Nessa época. Já é automático, né? Como é que é, cara? Mais de 200 vezes para um país. É uma coisa muito engraçada, né? Porque uma vez eu nunca me esqueço. Eu entrei na imigração para dar o passaporte e eu comecei a conversar com a pessoa, com a polícia, né? Com a autoridade. Sim. A gente conversando numa boa, ele pode entrar. Eu falei, nessa época tinha carimbo, né? Eu falei, mas o senhor não vai carimbar meu passaporte? Ele nem abriu meu passaporte. Né? Ele falou, não, vou, e carimbou. Então, são tantas vezes que você acaba, às vezes, caindo com a mesma pessoa que você caiu há 15 dias atrás, né? Então, é uma coisa muito engraçada. É cotidiano, né? Cotidiano. E Zé, vamos mudar um pouco de assunto? Pois não. Falar aqui pro pessoal, dar algumas dicas de viagem. Eu preparei algumas perguntas aqui. Quais que foram os países que você mais gostou de ter viajado? Olha, os países que eu mais gostei de ter viajado, eu posso falar como Canadá, Estados Unidos, Turquia, Singapura, Vietnã, Coreia do Sul, Austrália, Tailândia. Esses são países que realmente me chamaram a atenção, que era um país que tinha uma vibe muito legal, sabe? Sim. São países que eu me senti em casa. Quando eu ia para esses países, eu ia contente, sem apreensão, sem nada. É um país que eu já sabia o que eu ia encontrar, um povo muito, muito bacana, muito perto do brasileiro, sabe? A gente fala muito friendly, né? Ele é muito, muito legal, isso aí. Os países que você voltaria mais vezes, né? Esses daí. Pô, que legal. Quais que são os países que você não voltaria e por quê? Não voltaria, eu pegaria o continente africano. Pelo fato de ser um continente... quando eu falo atrasado, eu não quero dizer pejorativo. Sim. É que às vezes, na forma de negociar, é um país muito carente, deles. a cultura, né? Então são países que eu não viajaria de forma alguma, nunca mais Nigéria, né? Argélia, e tinha outro que eu escrevi aqui, deixa eu ver a minha colinha aqui, e Angola. Para você ter uma ideia, na Nigéria, quando eu fechava a porta do hotel, eu colocava uma cadeira inclinada na porta e nessa cadeira um copo, que era, se alguém mexesse na porta, o copo caía, eu acordava. Né? Até quando eu descobri que tinha um aparelho que você colocava no trinco da porta, de dentro do teu quarto, se alguém tocasse a maçaneta pelo lado de fora, tocava um bip. Né? Então, para você ver o tipo de sono que a gente tinha, que era totalmente tipo com o olho fechado com o olho aberto, né? Você não conseguia nem dormir tranquilo. Não, você não dormia tranquilo. Pô, não voltaria mais para esses países. Não voltaria mais. Nigéria, que nem que você falou no programa da semana passada, você passou por uma tentativa de golpe de Estado. São tentativa países... não, golpe de Estado, né? Golpe de Estado, são países perigosos. Na África teve algum país que você gostou de ter conhecido? Tem a África do Sul, que eu falo que seria tipo um país do primeiro mundo. A própria Namíbia, né, que é um país que na minha época, depois das 6, você não podia sair no centro da cidade, porque senão você era devorado pelos animais, né? Eu me lembro que o segurança do hotel, um dia eu estava saindo, eu gosto muito de andar, gosto muito de caminhar, claro. Né? Eu estava saindo, quando o segurança fala, onde o senhor vai? Eu falei, eu vou dar uma volta. Ele falou, não, agora é a hora dos leões. Achando que era brincadeira, era nada. É a hora que os animais saíam à caça. Pô, se me falam isso, agora é a hora dos leões, vou achar que é uma figura de linguagem, uma metáfora. Exatamente, é uma metáfora, né? Então. Mas e era de fato os leões? Era de fato. Chegou a ver leão passando assim na rua? Cheguei a ver uma onça do meu hotel, do quarto onde eu estava, cheguei a ver uma onça lá de cima. Caramba. E eu não lembro se o que eu vi era um guepardo, alguma coisa meio parecida andando na rua. Na rua não tinha mais ninguém, né? Na capital, era Windhoek na época, né? Então foi muito, vamos dizer assim, impactante
no negócio, né? Porque a gente não está acostumado com isso. Os animais andam lá no Os meio da rua? animais andam no meio da rua. Caraca. Eles atacam as pessoas? Será que tem causa de ataque? Eu acho que sim. Eu acabei vendo um vídeo que me fez passar muito mal, de um fotógrafo que sai do carro para fotografar um leão, né? E ele esquece que ele estava no meio da selva. E vem um leão por trás aqui, pega ele. Não e é acaba possível. comendo ele na frente da família. Né? Nossa. Então é uma coisa, uma situação complicada. Caraca. E quais que foram os países que mais te surpreenderam? E por que você colocaria isso? Os países que mais me surpreenderam é Singapura. Singapura é um país muito desenvolvido. Você tem uma ideia, você não pode nem comprar chiclete, porque eles não deixam você comprar chiclete para não ter que jogar no chão o chiclete. Né? Então é um país que você... Meu representante e não tinha carro. Eu brincava com ele, viu, como é que você é meu representante e não tem um carro? Ele falou, mas para que eu preciso de carro? O transporte público funciona muito bem. Né? E eu nunca me esqueço de você sair da porta do avião até pegar suas malas, são 10 minutos. É tudo rápido. Tudo rápido, tudo organizado, tudo automático, tudo eficiente. Então, Vietnã, Ho Chi Minh é um lugar sensacional. Gostou do Vietnã? Te surpreendeu? Muito. Principalmente os túneis, né, onde teve a guerra, né, dos Estados Unidos contra eles, né, que eu participei, eu entrei nesse túnel, participei em entrar no túnel, onde você tinha as partes que você estava entrando, de repente tinha tipo um alçapão, que ele virava, hoje é tudo para turista, mas ele virava e você via um monte de lança, ou seja, o americano estava andando lá, ele punha a mão, caía, as lanças... Ele só fez tudo de inteligente tudo, lá para vencer a guerra. Com um hospital lá dentro, debaixo da terra. É uma coisa impressionante. Tailândia, onde você come esses animais exóticos, né, que todo mundo fala, aranha, cobra, cérebro de macaco, que tem um buraco na mesa, que eles colocam um macaco e na tua frente cortam a cabeça do macaco para você comer o cérebro dele na tua frente, quente, né? Tá certo que eu não comi isso, né? Claro. Mas você via, então são países bem exóticos, né? Sim, você voltaria para esses países? Voltaria para a própria cultura, que é totalmente diferente da nossa. Para um brasileiro, é caro esses países para turistar? Não, não é caro. Sim. E é engraçado, Beto, que né, eu estou contando aqui várias tragédias, várias coisas, né? Eu tenho amigos que falam assim, Zé Roberto, eu nunca na minha vida vou viajar com você. Né? E tem outros que falam, eu sempre vou viajar com você, porque você está aqui, você passou por tanta coisa, então já tem uma bagagem de experiência. E você está aqui, então nada acontece com você, então Deus é muito bom com você, né? Então é muito engraçado. Caraca, cara, que legal. Tailândia é um país que eu tenho vontade de conhecer. É um país que eles se recebem muito bem, sabe? É um povo que te recebe muito, é um povo muito simples, né? Carente de conversa, né? Sim. Então eles te abraçam muito. Sim. Sabe? Pô, desde que eu vi aquele filme O Se Beber Não Casa, acho que é o 2, que eles fazem lá em Bangkok, tem toda aquela confusão lá, eu acho legal pra caramba. Sim. E as praias da Tailândia também são muito bonitas, né? São lindas, são lindas. Aquilo lá é coisa de cinema, né? Deve ser. E eu tenho uma coisa engraçada que eu não comentei, eu tenho uma mania, né? Dessas viagens todas que eu fiz, a mania é muito engraçada, né? Eu entro no aeroporto, eu entro no avião com uma roupa, vou pro hotel, penduro a minha roupa, tomo um banho, vou falar com o cliente, e depois de 7, 8, 10 dias, eu pego essa roupa que eu cheguei e é a roupa que eu vou sair do país. Caraca. Essa é a mania que eu tenho. Tradição sua. É uma tradição minha. Pô, que legal. Zé Roberto, mas depois desses 2 programas que nós gravamos aqui juntos, foi muito legal ver suas histórias e ter realmente esse conhecimento de ter viajado mais de 100 países que você compartilhou aqui pra gente. Vou pedir para você dar um recado final aqui para os nossos telespectadores. Para quem volta e meia me perguntam sobre a profissão de um trader, de uma pessoa que faz um negócio lá fora, é uma profissão muito gratificante, porque é o que eu brinco. Eu estou ganhando por aquilo que todo mundo às vezes está pagando para viajar pelo mundo. Né? Então eu estou no outro lado do mundo, sem pagar nada e recebendo ainda. Mas não é sempre assim, que eu falo, não são só flores, né? Pô, que legal. Zé Roberto, muito obrigado aqui pela sua entrevista. Eu que agradeço, Beto, participar desse programa, que todo mundo fala, mas muito. A gente anda em Jundiaí e falo, quando eu falei que vocês me chamaram pela segunda vez, sabe, que bacana, um programa que todo mundo assiste. Eu agradeço muito. Esse ano de 2026 eu quero que você volte mais vezes aqui, tá? Para contar mais história. Tenho certeza que todo mundo vai gostar, tá bom? Vai ser um prazer. Prazer muito grande. Obrigado, tá, Zé Roberto? Muito obrigado.
Agradeço também vocês que nos acompanharam durante essa entrevista de hoje. Nos vemos na próxima edição aqui do podcast Metaverso. Falou, galera!